sempre. Amém. Poder sentar. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, leremos versículos de 4 a 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Eu quero ler com vocês esse texto. E o título que eu daria para o meu sermão nessa manhã, na minha reflexão, é: Estamos em obras. Estamos em obras. Diz-nos a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A igreja está celebrando 100 anos, centenário. 100 anos que essa igreja está nessa região da cidade, com começos módicos, começos simples, muito difíceis. 8 anos sem ter um templo, 8 anos reunindo-se nas casas, ao relento, debaixo da árvore. Ou seja, o início dessa igreja foi um início muito bonito, porém bastante difícil. Finalmente eles construíram um templo, foi inaugurado em 34, um belo templo. Esse templo abrigou a igreja até na época de 2000, até em 97, quando esse novo templo surge. Aquele templo então foi tombado pelo município, está lá no hoje chamado Oratório de Bar, no Bosque Alemão. E nós temos esse novo templo. Agora, a gente olha essa história, e eu estou aqui narrando sobre, dando ênfase ao templo, à construção, a prédio. Começamos sem prédio, tivemos o primeiro prédio, agora temos o segundo prédio, e temos toda a estrutura de sala de aula. Quando eu olho para esse texto, o apóstolo Pedro, algo extraordinário me chama a atenção. Ele está falando de uma construção. Ele está falando de uma obra. Ele está falando de que Deus está construindo um edifício. Um edifício. E esse edifício, ele é construído não com pedras brutas, pedras que são rochas. Ele não está falando de construção predial. Ele está falando de pedras vivas, pedras que vivem, pedras animadas, pedras que são vivificadas. E ele está falando que esta construção, esta obra, ela tem um fundamento, ela tem uma base. E essa base é o que dá
sustentabilidade para esta construção. E eu queria nessa manhã, rapidamente, falar com vocês sobre essa expressão. A igreja é a ambiência da ação da Trindade. A igreja é ambiência da ação da Trindade. Nós não estamos falando da estrutura física, nós não estamos falando dos templos construídos por mãos humanas, mas nós estamos falando de que há 100 anos atrás, Deus começou a construir nesta região da cidade uma obra. E esta obra não depende de estrutura física. Não tem a ver com esses belos movimentos que nós tivemos aqui, e são belos porque o antigo templo é tão bonito que está lá como monumento, uma referência à presença reformada na cidade. É de fato um belo templo, e esse também é um belo templo. Mas ele está falando de um templo que tem a ver com você, que tem a ver comigo, que tem a ver conosco. Veja, o versículo 5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, há de se entender que a igreja é a ambiência onde Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo atuam. Eles atuam poderosamente, eles atuam graciosamente, eles atuam poderosamente. Nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, em Cristo Jesus nos deu vida, e vida com sentido de vida, e o Espírito Santo habita em nós, e esse Espírito é poderoso para laborar, para tratar, para forjar o caráter de Cristo em nós. Pedro está escrevendo essa carta para a igreja do primeiro século, que está enfrentando grandes adversidades por conta do Evangelho. São famílias que romperam com o judaísmo, que perderam o seu sobrenome, que perderam a sua história, seus lastros familiares, suas propriedades, seus negócios. Eles ficaram bastante prejudicados, mas não abriram mão da fé. E então eles tiveram que se deslocar de vários lugares do império, irem lá para a região hoje da atual Turquia, para ali poderem tocar em suas vidas. E eles tiveram grandes prejuízos financeiros, grandes prejuízos sociais. A própria família, os mais novos, tiveram grandes dificuldades de compreenderem esses movimentos de Deus na vida da família. Mas esses cristãos haviam abraçado a fé, e o poder de Deus estava presente em suas vidas, em seus corações, em suas mentes. E o apóstolo Pedro, como bom pastor, escreve essa carta para eles, dando essa preciosa lição: vocês estão em Cristo, vocês são casa espiritual, vocês não dependem de casas feitas por mãos humanas, vocês são propriedade exclusiva de Deus, vocês são de Deus. E ele vai dizer como pedras que vivem. Esta é uma expressão lindíssima da Bíblia, porque dá uma ideia de uma coisa dura, de uma coisa impenetrável, de uma consistência muito difícil, mas ele fala que é viva. Ele tira da inanição e coloca vivicidade. É como Jesus fez com Pedro. Pedro era Simão e agora é fagulho de rocha. E ele está dizendo, porque ele está dizendo pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual. Veja que João Calvino, falando sobre esse versículo, assim ele vai se expressar: um sacerdócio santo constitui uma honra singular o fato de Deus não só consagrar-nos a si como um santuário, no qual Ele habita e é cultuado, mas também o fato de nos fazer sacerdotes. Pedro, porém, menciona essa dupla honra a fim de nos estimular mais eficazmente para servirmos e cultuarmos a Deus.
dos sacrifícios espirituais, o primeiro é a oferenda de nós mesmos, de que Paulo fala em Romanos 12:1, pois nada podemos oferecer até que lhe ofereçamos a nós mesmos como sacrifício, o qual se faz pela autorrenúncia. Então, vêm orações, ações de graças, atos de caridade, bem como todos os deveres da religião. João Calvino está nos chamando a atenção aqui, porque esse fato de que ele está construindo um edifício de pedras vivas, ele está dizendo, eu estou construindo algo que o mundo não vê. Eu estou forjando algo que aparentemente não aparece. Quem passa em frente à nossa avenida, em frente ao nosso templo, se virar os olhos para a direita, vai ver o nosso templo. Concordam? E as pessoas passam aqui, esse templo está aqui desde 1997, está pronto. E eles não veem nenhuma edificação, mas nenhuma obra aqui nesse templo. O máximo que eles estão vendo são o quê? São recuperações que estamos fazendo. Estamos pintando, estamos ajustando, estamos tornando ele cada vez mais agradável, recuperando internamente. Mas quem passa na frente não vê muita diferença, porque o que nós fazemos aqui é mais para quem acessa o culto. Mas o que Calvino está dizendo é que Deus está fazendo algo que é muito mais profundo, é poderoso, é gracioso, é profundo. Pedro está dizendo, vocês são pedras que vivem. E essas pedras que vivem, que são edificado casa espiritual. É como se Pedro estivesse dizendo, olha, você é um tijolinho, você é uma rochinha, é um pedaço de rocha. Em Cristo Jesus, Deus escolheu você, e o Espírito Santo vai trabalhar você, vai elaborar você, vai trabalhar, vai lapidar, vai ajustar, vai equipar, para que você entre, você se encaixe, você seja colocado, você seja inserido nessa casa espiritual, para ser, o que Pedro diz, sacerdócio santo. Essa linguagem é a linguagem ritualística do Antigo Testamento. Pedro está emprestando essa linguagem do Antigo Testamento para dizer, Deus está construindo algo com você, em você, através de você, no meio do povo de Deus, para a glória dEle, para louvor dEle, para ser a Ele tributado, a Ele glorificado, a Ele louvado. Igreja é isso, meu irmão. Igreja é isso, minha irmã. Igreja é esse processo, é construído de pessoas de diversas origens, de diversas etnias, de vários movimentos, mas trazendo consigo a sua identidade própria, assim a sua singularidade, a sua especificidade, a sua própria condição. E então, na comunidade de fé, ele é chamado, ele é burilado, ele é tocado, ele é formatado, ele é forjado pela graça de Deus, pela graça de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, e ele vai sendo colocado neste edifício que vai sendo construído. Para quê? Para a glória de Deus. Portanto, nessa manhã eu quero falar para você que tem uma responsabilidade e, obviamente, um grande privilégio. Qual é o privilégio? O privilégio é que nós estamos nas mãos de Deus. É Deus que está tocando em nós. É Deus que está burilando em nós. É a Trindade que está forjando o nosso caráter, forjando a nossa mente, forjando o nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que continua agindo poderosamente em nós, adequando-nos, forjando-nos o caráter de Cristo, adequando-nos a esse santo edifício que é a igreja. É obra de Deus, isso é privilégio. Hoje eu posso dizer que eu sou diferente do que fui ontem. Hoje eu posso dizer que eu sou diferente do que fui anteontem. Mas eu continuo carecendo do movimento poderoso do Espírito Santo em mim, para que eu cada vez mais vá me adequando, me santificando, me ajustando neste corpo espiritual. É isto.
A ação da Trindade em mim me move para que cada vez mais eu esteja ajustado, integrado nesse edifício santo. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio, fala sério. Saber que você não depende das suas condições, dos seus valores, das suas possibilidades, mas é o poder de Deus que atua aí, atua aqui, nos transforma, nos dá recursos, condições, elementos. E aí, claro, é um processo doloroso, não é? Porque nós não podemos dizer como a Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim porque eu sou Gabriela. Jamais. O crente é um processo sempre em transformação. Concordam comigo? Nós estamos sempre, dia a dia, crescendo mais, avançando mais. Porque o processo nosso é cada vez mais estarmos parecidos com a rocha que é a base da igreja, a rocha eterna que é Cristo Jesus. Cada vez mais firmado nele, cada vez mais erigido nele, cada vez mais erradicado nele, cada vez mais fundamentado nele. E então nós vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo, e quem atua é o Espírito Santo. É como se fosse, vamos imaginar aqui, talvez pensando em edifício, não é? É um pensamento meio grotesco, mas talvez ajude. Temos o Cristo como fundamento dessa obra. Cristo é o fundamento, nenhum outro fundamento, é Cristo. E o Espírito Santo vai trazendo as pedrinhas e vai colocando essas pedrinhas para construir esse edifício santo em Cristo Jesus. E aí tem uma liga entre uma pedrinha e outra, porque uma pedrinha às vezes está pontuda, então vai ter que dar uma... Não é? Isso dói. Dói, porque tem que tirar aquela pontinha. Ou talvez está meio abaulado e precisa ficar meio reto. Ou seja, esses processos da obra em nós, dói. Mas é uma dor de crescimento, é uma dor que nos impulsiona a olhar o outro, é uma dor que nos faz acomodar com o outro, é um amor que nos leva a aproximarmos do outro, é um amor que nos gera crescimento. A grande tragédia da igreja é quando ela não quer crescer, é quando ela não quer amadurecer, ela quer manter-se resistente nesse processo do Espírito Santo. Nós não somos Gabriela, nós somos a ação de Deus, é Deus que move a igreja. E nesse processo, o que une, o que amalgama eu com você, é aquele cimento que é chamado amor. Eu me aproximo do outro e eu colo ao outro, porque eu estou unido a ele na mesma rocha. E é o mesmo Espírito que está atuando nele, está atuando em mim. É o mesmo Espírito que está atuando lá, está atuando cá. Isso é obra espiritual, meu irmão. Eu não posso escolher com quem que eu vou ficar, quem é a pessoa mais adequada para... Isso é coisa de Deus. O privilégio nosso é sermos tocados, burilados, transformados pela graça de Deus e a ação do Espírito Santo em nós. Esse é um grande privilégio. Agora, pensando um pouco sobre isso, eu falei que nós estamos em obras, pensa um pouco. Quem já trabalhou com reforma dentro de casa, ou se meteu em reforma enquanto estava morando dentro de casa, sabe que bagunça, não é? Construção parece que nunca termina, nunca acaba. Às vezes você vai visitar a sua obra, tem lá uma parede pela metade, outra parede erguida, mas não tem ainda as janelas, não tem as portas, não tem ainda o reboco, está faltando algumas coisas, e no chão tem muita bagunça. Às vezes o carpinteiro não é muito jeitoso, então deixa aquela bagunça. Ambiente de obra é assim, tem muita coisa inacabada, muita coisa por fazer, há muita coisa por fazer, ainda não termina. Depois que termina, a gente celebra, como esse templo aqui bonito, lindo, nós celebramos. Mas, esta obra que Deus está fazendo, eu quero dizer para você, eu não estou pronto. Essa obra que Deus está fazendo espiritualmente na igreja, em mim, eu posso dizer claramente, não estou pronto. Como você não está pronta. Como você não está pronto. A minha família não está pronta. Por quê? Nós ainda não chegamos à perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Nós estamos nesse processo de crescimento, nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de avançar para sermos um cristão parecido com Cristo. Nós estamos em obras.
Nós estamos em obras. Nós estamos sendo tocados, burilados, movidos o tempo todo pela graça de Deus. Então, eu preciso dizer para você, menos. Você não está pronto. Isso é tão importante nós compreendermos isto. É tão importante nós compreendermos que a obra é movida pela Trindade. A igreja é obra da Trindade. Nós somos instrumentos de Deus, somos pedras que vivem para prestarmos culto de louvor e adoração a Deus, mas nós não estamos prontos. Nós continuamos nesse processo de sermos tocados, burilados, erigidos, fortalecidos, nutridos pelo poder de Deus em Cristo Jesus e na força do Espírito Santo. Esse edifício ainda não está pronto. Então, uma coisa interessante é que quem passa lá na frente não faz ideia do que Deus está fazendo aqui dentro. Quem passa lá na frente desavisadamente, ou quem nos visita e não nos sofre, não nos acompanha, não está convivendo conosco, não faz noção do que o Deus Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Você já percebeu que às vezes chega pessoas na igreja e ela vem do jeito que é, não é, gente? Eu nunca vi numa igreja a gente primeiro deixar a pessoa pronta para depois acessar a igreja. As pessoas vêm, como são, como estão, com seus problemas, com seus pecados, com suas tragédias, com suas dificuldades, com seus prejuízos, não é assim? Porque eu vim assim também, eu vim desse modo, eu vim desse jeito. Nós somos o que somos. Nós somos o que somos. E em sermos o que somos, nós nos apresentamos. E aí é o desafio. Qual é o desafio? Esse cimento do amor. Esse cimento da misericórdia. Esse cimento da compaixão. Esse cimento do poder de acolher o outro como ele é. De saber que aquele que fez a boa obra em você também vai fazer nele, vai fazer nela, vai fazer naquela família como vai fazer na outra família. É essa santa expectativa da igreja que marcha triunfante sobre a cultura, que sabe que o mesmo Espírito Santo que tratou a sua vida, o seu coração, a sua história, também vai tratar e vai transformar a vida daquele que está chegando hoje. Isto é a igreja, meus irmãos. A igreja cresce porque o Espírito Santo atua na igreja. A igreja amadurece porque o Espírito Santo atua na igreja. O que antes era coisa de menino, agora já deixamos as coisas de meninos. Estamos avançando para as coisas de adulto. Mas tem muita criança chegando na igreja ainda. Concordam comigo? Há muita criança espiritual chegando na igreja e elas chegam precisando de apoio, de acolhimento, de cuidado, de atenção, paciência, porque elas também serão, daqui a pouco, adultas e estão trabalhando conosco. Isto é igreja. Olha que coisa bonita. William Barclay disse: isto claramente significa que cristianismo é comunidade. O indivíduo cristão só encontra seu verdadeiro lugar quando é incorporado ao edifício da igreja. A religião solitária foi desprezada como uma impossibilidade. O cristão independente que se diz cristão, mas se crê muito superior para pertencer à igreja visível, estabelecida sobre a terra, em qualquer de suas formas, é uma contradição de termos. É quase impossível que Pedro pudesse falar ou pensar de Jesus em termos de pedra angular e de que os cristãos eram edificados à maneira da casa espiritual, unidos a Cristo, sem lembrar as próprias palavras de Jesus dirigidas precisamente ao mesmo. Quando Pedro fez sua grande confissão de fé, estando na Cesareia de Filipe, Jesus lhe respondeu: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a fé do crente fiel. O crente é como um tijolo no edifício da igreja e edificado pela fé em Jesus Cristo. Eu quero chamar sua atenção nesta manhã para esta grande realidade que é a comunidade cristã. Ninguém está pronto. Nós somos
movidos, tratados, forjados pelo poder de Deus, na força do Espírito Santo. Se não for isso, não é igreja. Para que a glória seja de Deus e não nossa. Portanto, eu quero deixar essa palavra pastoral a você nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue abençoando a nossa igreja e abençoando as nossas famílias. Vamos orar? Assentado como você está, vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, nesta manhã, queremos louvar e bendizer o Teu nome. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é o Deus da igreja. É o Senhor que tem edificado. É o Senhor que tem tratado. É o Senhor que tem conduzido com mãos fiéis esta obra que é santa. Esta obra que é do Senhor. Nós te louvamos, Deus, pelos irmãos e irmãs do passado, que aqui foram burilados, trabalhados, tratados, para que esta igreja fosse se fortalecendo, avançando na obra para a qual o Senhor a construiu. Nós te louvamos, ó Deus, por todos os recursos que foram disponíveis para esta obra. Mas louvamos-te sobretudo pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pelo amor do Senhor que tem conduzido os processos desta comunidade, porque esta obra é santa. A ti toda a glória, a ti todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.